Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Diego Gouveia, eu sou médico urologista e sou franqueado do Terça da Serra nas unidades Jardins e Campo Belo, aqui em São Paulo, capital. Eu venho hoje para a gente conversar um pouquinho sobre infecção urinária em idosos. Então, a primeira coisa, o que a gente pode falar a respeito dos sintomas da infecção urinária nos idosos? A gente tem que atentar que nessa população, nessa faixa etária, os sintomas urinários eles não são tão exacerbados quanto os sintomas que a gente tem em pacientes mais jovens, né? Então, aquela questão de ardência a urinar, febre, dor, isso muitas vezes, esses sintomas muitas vezes não estão presentes na população idosa. Então, o idoso, muitas vezes, ele apresenta uma alteração de comportamento apenas, né? Ele fica mais sonolento, menos responsivo, ele apresenta uma menor aceitação alimentar, né? Então, se o idoso com o qual você convive, ele passa a ter uma alteração de comportamento, meu pai tá meio estranho ali, minha mãe tá comendo menos, aí você tem que acender um alerta ali que isso pode eventualmente significar uma infecção de urina, né? E por que que os idosos são mais propensos a desenvolver infecção urinária? A gente tem que dividir, né? Os motivos principais no homem são principalmente o inchaço benigno da próstata, né? A hiperplasia benigna da próstata. Então a próstata cresce, essa próstata ela acaba apresentando uma obstrução para o fluxo urinário e esse paciente eventualmente ele não vai conseguir esvaziar a bexiga muito bem, né? Isso vai gerar o que a gente chama de resíduo pós-miccional e esse resíduo que fica ali, ele acaba virando um caldo, né? Um meio de cultura para o crescimento de bactérias. Então, em homens, mais ou menos está relacionado com a próstata. Em mulheres, está muito relacionado com a baixa de hormônios que acontece depois da menopausa, né? Então, essa baixa de hormônios, ela vai promover uma atrofia, né? Um ressecamento da mucosa vaginal que acaba expondo muito a uretra ali, que antes ficava mais bem protegida, né? E com isso, esses patógenos, essas bactérias, elas podem atingir ali, de maneira mais fácil o aparelho urinário, causando infecções, né? Uma dica que eu poderia dar, se fosse dar uma dica só para evitar a ocorrência de infecção urinária no idoso, é a hidratação, né, pessoal? Então, assim, hidratação é muito importante. A hidratação, o idoso bem hidratado, ele produz bastante urina e essa urina, esse fluxo aumentado de produção de urina, acaba eliminando essas bactérias que, se elas ficassem ali, elas acabariam causando essa infecção, né? E outras dicas também, além da hidratação, que ao meu ver é a mais importante, as outras dicas são coisas do dia a dia mesmo. Então, o idoso que se alimenta bem, que toma sol, pratica atividade física, ou seja, o idoso que ele tem hábitos mais saudáveis, ele tem um sistema imunológico melhor. Então, esse idoso ele vai ter uma tendência menor de ter infecção urinária, tá bom? E por último, porém não menos importante, é como que a gente trata a infecção urinária no idoso. Então, antes de falar como que a gente trata, eu vou falar se a gente trata, né? Então, é muito importante falar sobre isso porque as pessoas confundem. Então, é extremamente comum um familiar de algum hóspede ou mesmo no consultório, um paciente procurar porque o paciente idoso procurar porque o exame de urina veio alterado, cresceu bactéria. Não é obrigatório o tratamento. O tratamento é feito em alguns casos. Então, o exame de urina que mostra que tem bactéria na urina não significa que o idoso está com infecção de urina, tá bom? Então, isso tem que ser avaliado pelo médico, em conjunto com a família e, eventualmente, se for de fato optado pelo tratamento, esse tratamento é feito com antibiótico. Aí o antibiótico vai variar, obviamente, de caso a caso, de acordo com o resultado do antibiograma, de acordo com as alergias que o paciente eventualmente apresenta e com outras questões que a gente tem que relacionar também, tá bom, pessoal? Então, era isso que eu tinha para conversar hoje. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.